A matemática faz parte de nossas vidas, ou deveria fazer. Com certeza, porque ninguém te enrola, né? Se você não sabe matemática, você quer em qualquer fria da vida aí. Para muita gente, ela é uma barreira, mas não que seja intransponível. Tem gente que não gosta de quebrar a cabeça, né? Já prefere mais uma calculadora. E vocês trabalham com calculadora? Não, só na mente mesmo, só na cabeça. Nesse segundo programa especial sobre matemática, nós vamos mostrar que cabe a professores, diretores de escola, responsáveis por políticas públicas, pais e alunos, o empenho na superação do medo da matemática. Não é privilégio do Brasil a relação difícil com os cálculos. É de autoria de um alemão, por exemplo, o livro que narra as aventuras sonhadas pelo pequeno Robert. O menino costumava sonhar que fugia de um grande peixe faminto ou que escorregava num abismo. Mas um dia, viu um homem bem velho, pequeno como um gafanhoto, se balançando numa folha. "Quem é você?", pergunta Robert. O homem responde: "Sou o diabo dos números." O diabinho é do bem. Com a ajuda dele, ao longo de 13 sonhos, Robert, que detestava fazer contas, passa a adorar matemática. O sonho do menino Robert está num livro que foi escrito para quem tem medo de matemática. O Diabo dos Números mostra como frações e coisas até bem mais complicadas são, na verdade, divertidas. A matemática, afinal, está em coisas tão simples quanto partir ao meio uma simples barra de chocolate. Mas e saber de cabeça de quantos bombons eu vou precisar para dar 3 a cada criança de uma turma de 24 alunos? E se 12 bombons derreterem com o calor e eu tornar a fazer a distribuição para que cada criança tenha a mesma quantidade, com quantos cada uma vai ficar? Tudo isso é simples. Se a gente aprende matemática passo a passo, com um conceito depois do outro, como uma construção. Só que se um tijolinho não ficar firme na base, o conhecimento desaba. Mais tarde, quando a matemática se torna mais complicada, mais abstrata, nas séries finais do ensino fundamental ou no ensino médio, não dá mais para brincar de fazer conta com chocolate. É aí que a matemática pode se tornar realmente um grande problema, difícil de resolver, ou então se transformar num pesadelo. Já teve pesadelo com matemática? Só. Já? O que você teve? O que você sonhou? Sonhei que os números estavam me batendo. Tá brincando? Números que batem, números que perseguem. Estava dormindo e apareceu um número e ficou. E aí depois, como é que você se livrou dos números? Eu chamei minha avó. Ela te ajuda a estudar matemática com você? Não, um pouco. Mas quem me ajuda mais é minha explicadora. Ter uma explicadora, receber em casa uma professora particular, fazer acompanhamento pedagógico personalizado. O nome varia, o objetivo é parecido: preencher uma lacuna. Ela aparece quando os pais não têm tempo ou conhecimento para ajudar no estudo dos filhos, ou quando a escola não cumpriu seu papel. Para aproximar a garotada do raciocínio matemático, diferentes estratégias podem ajudar, como mostra Márcia Baumberg, que trabalha com crianças e pré-adolescentes com dificuldade tanto em português quanto em matemática até o 7º ano. Um trabalho que já tem um acompanhamento, várias dissertações e teses, é o jogo do xadrez, por exemplo, que tem uma ênfase assim, na matemática, mas que a gente sabe que ele resulta uma melhora em várias outras disciplinas. Um dos meus professores, uma vez, quando estudava na escola, eles me disseram que quem joga muito xadrez aperfeiçoa um pouco do estudo da matemática. E o que você achou? Achou que é isso mesmo? Uhum. Em que você acha que o xadrez te ajuda na matemática? Raciocínio. O que é o mais difícil da matemática? Quase nada agora, né? Melhorou muito. Só pensar. Só pensar. Pensar, raciocinar, se concentrar. O xadrez ajuda, e não é só ele. Qualquer jogo que for bem orientado, que tiver uma questão para a criança, questioná-la, aprofundar o pensamento dela, o raciocínio dela, é um jogo que vai ser interessante. O Sudoku, por exemplo, que está aqui, né? Você usa com as crianças, com os teus alunos? Eles adoram. A gente tem umas cartinhas aqui que tem a sequência, vão dos mais fáceis aos mais difíceis, né?
ela tem que cuidar, são de 1 a 9 que tem que ser colocado na horizontal, na vertical e dentro do próprio quadro. Então tem níveis, né? E aí tem toda uma questão de lógica, de combinação, de cuidar para não repetir na mesma linha o mesmo número, nem no mesmo quadro. Jogando, brincando, fica mais fácil diminuir a famosa ansiedade, tão comum entre os que temem os números. Por que a matemática provoca mais bloqueio emocional que outras matérias? Normalmente para a criança é muito divertido conhecer as formas geométricas, aprender a contar. Por que de repente a matemática vira um problema? Quando é que acontece essa virada? Olha, não existe, né? A psicose da matemática, a neurose da matemática, a fobia da matemática. Isso é muito comum, né? Infelizmente os números são grandes, 10, 15% às vezes de uma população escolar. Em certas idades, os meninos, as meninas, etc. Isso tudo acontece e acontece em vários países. E é fruto da frustração, quer dizer, a criança não aprendeu, né? Vai ser ridicularizada pelos colegas, ou pelo professor, ou pelo contexto, ou ela se sente frustrada porque ela vai bem em história, em geografia, né? Nas artes e não vai bem em matemática. Então é o reflexo de uma frustração em que faltou conhecimento, mas não é um impedimento cognitivo. Não é? A maioria das pessoas, né, com o QI normal é capaz de dominar os conceitos básicos de matemática, pelo menos até o 9º ano. Não é uma barreira intransponível. Agora, né, se teve o problema, ele tem que ser curado. Tanto o problema psicológico quanto o problema objetivo. Cada saco é R$1. Aí você, por exemplo, 2 sacos de batata dá R$2. Aí vai dependendo de cada saquinho, tudo é R$1 e a gente vai colocando na bolsa e vai contando para os fregueses. Nisso, no dia a dia, você também usa matemática, né? Você vai comprar 1 quilo de batata, quanto está o quilo, e você tem que fazer uma conta mais ou menos, então sempre usa a matemática sempre. Um dos antídotos para frio na barriga, para a barreira mental, pode ser um remédio antigo, o velho e bom dever de casa, mas nem todo mundo faz. Você faz o dever de casa direitinho? Mais ou menos. Não só em matemática, em todas as matérias, a maior dificuldade da turma é a falta de responsabilidade com o dever de casa. Por quê? É importante, é uma continuidade na nossa aula aqui. E a matemática tem isso, tem essa coisa do dia a dia, de todo dia chegar em casa e repetir o que foi dado, o que foi falado, o que foi estudado. O aluno não está mais com esse hábito, né, de estudar. Como é que se muda isso? Com os pais, talvez? Conscientizando os pais? Conscientizando os pais. Conscientizando os pais. É um trabalho que nós temos que fazer junto com a família. O que acontece quando os pais não estão por perto, na escola? Nessa aula, tudo parece que vai bem. E aí nós hoje vamos continuar com 100. Pode ser a nossa presença que deixa os alunos querendo aparecer bem na fita e, portanto, compenetrados, ou não. A professora tem o domínio da turma. 2 inteiro, material dourado. São quantas plaquinhas? Propõe as tarefas, o pessoal participa. E o mesmo acontece no outro colégio. O que a gente vem fazer aqui na quadra hoje? Medir a quadra. Medir a quadra para quê? Nessa experiência fora da sala de aula, em que a matemática é aprendida em plena quadra de esportes. Por que vocês não gostam de matemática? Por que você não gosta de matemática? É muita informação para você aprender. O que é mais difícil para você em matemática, de tudo que você já fez até hoje? Fração decimal. Preço quebrado, 2,30. Aí você passa para 2,50, bota para 2. Como é que você faz essa conta mais rápido? Eu quero, se é 2,30, eu tiro 30, eu quero que você pague só o 2. Eu não gosto muito de fazer os quebradinhos, não. Até gente que ganha a vida com os números, quem diria, já teve seus maus momentos com eles. É o caso de Daniel Willingham, PhD e professor da Universidade de Virgínia. I think it's very difficult to enjoy work that you don't understand. You feel like you're merely memorizing, and
And this is actually how I learned mathematics as well. And I was pretty good at it. I was pretty good at memorizing the formulas I was told to memorize. And then I would see a problem. I'd say, oh, I know I'm supposed to use this type of formula. But I didn't know what I was doing. And I did not enjoy mathematics at all. And it wasn't until I was a professor and started teaching statistics that a lot of things came together and I really started to understand things conceptually. Hoje, a matéria que Glória mais gosta de ensinar é matemática. Mas antes, ela também teve problemas. Sim. Por incrível que pareça, matemática não... Eu também senti medo, também senti aquele frio na barriga, na matéria. Tive muitas dificuldades em matemática. Eu não sei se foi por isso que eu corri atrás. E aí eu tenho que vencer essa barreira. E estou conseguindo. Estou conseguindo. Em que você teve dificuldade em matemática? Olha, quando começou a matemática a trabalhar com equação. Porque entrou número com letra. Aí caramba, eu tive uma formação que eu não conseguia entender por que letra entrava junto com o número. A álgebra, com as tais letras e números, só entra em cena mais adiante no ensino fundamental. Antes dela vem coisas mais simples. E para ensiná-las, o professor deve dominar bem o feijão com arroz da matemática. O que acontece? Nos últimos anos, todos esses estudos que você está vendo sobre currículo em geral, sobre educação, têm mostrado que no caso da matemática, é muito mais importante um professor, sobretudo das séries iniciais, conhecer bem a aritmética do que ele ter graus mais avançados. Quer dizer, o professor ter mestrado ou doutorado tem menor importância se ele não sabe bem a aritmética e se ele não sabe bem a linguagem de ensinar aquilo. Era importante o governo entender essa questão e reformular os currículos de formação para que o professor aprenda bem a matemática elementar, que é relativamente simples e ensinável, e assim ele poderá ser o melhor professor. Isso parece que funciona na Escola Municipal Francis Haime, no Rio de Janeiro. Basta olhar para a quantidade de troféus que o colégio acumulou nos últimos anos em Olimpíadas de Matemática. A diretora sabe da importância de coordenar, de guiar os professores no caminho certo. O grupo de professores é muito unido, trabalha coletivamente, entendeu? Trocando atividades, trocando informações. Os professores dos anos finais recebem os professores dos anos iniciais para determinarem, olha, a gente precisa que você chegue até aqui, porque daqui para frente é por nossa conta. Então, há uma divisão dentro da matemática, entendeu? O que eles precisam nos anos finais que seja mais cobrado, eles avisam os professores dos anos iniciais. Mundo afora, existe o que ainda falta no Brasil: êxito em escala nacional. Conversamos sobre o assunto com o Prêmio Nobel de Economia James Heckman. Heckman ficou conhecido por propor que a educação pré-escolar seja tratada como coisa séria. Diz que cada real ou cada dólar aplicado numa criança de jardim de infância corresponde a R$300 ou dólares em retorno no futuro. É o tipo de investimento que permite ao país dar uma virada, tal como a que aconteceu na Coreia do Sul, um dos casos mais impressionantes de avanço em educação no século XX. Korea is a country where there's been a huge investment in education. 40 years ago, the Korean educational level was very low. In one generation or two, they've actually increased the level of education so that virtually everybody was high school educated. Korea was one of the poorest countries of the world 40, 50 years ago. After the Korean War, the Korean people were devastated by the war. They wisely made the decision to invest in the education of their people. Now you have a very educated workforce, a much more equal society, and much more of an opportunity society where children, there may be other problems, there's probably too much emphasis on tests and so forth. But the fact of the matter is that these children and these people now have boosted themselves up in one generation. It's amazing. Mas ele explica que não é preciso copiar os coreanos. Há, segundo ele, boas iniciativas em educação em várias partes do mundo. I wouldn't pick a country so much as the schools within countries. There are better practice and worse practice. So I don't think it's a question that a single country system is universally better. I think what you would want is to have a system maybe that was more comprehensive
in the sense of incorporating other features of the environment, like healthcare, like if I mentioned cognitive stimulation, and maybe working with the parents in a way that actually would motivate them and educate them and get them to kind of participate in the education of the child. Essa é uma turma de 5º ano, antiga 4ª série. Os alunos têm em média 11 anos e estão começando a ver os números decimais, ou seja, os décimos, os centésimos, os milésimos. Com isso, eles vão aprender pesos, medidas, também o sistema monetário e usam elementos relativamente simples do dia a dia, como uma fita métrica. As crianças se medem umas às outras e anotam a altura a que já chegaram. Nessa outra escola, crianças que estão na série anterior, no 4º ano, fazem uma atividade parecida. Medem o perímetro da quadra de esportes. Especialistas defendem que o que cada escola dá em cada série deveria ser homogêneo. Uma coisa que a gente percebe é que depois que começa a educação fundamental, o ensino fundamental a partir do 1º ano, não é homogêneo o que as escolas no Brasil dão em cada ano, em cada série. Isso deveria ser homogêneo? Olha, claro que sim. Não é? Em algumas disciplinas isso é mais importante do que em outras. Na matemática é fundamental. O grande avanço, a grande revolução que nós assistimos hoje no mundo, nos países desenvolvidos, que dão importância à matemática porque ela é um instrumento fundamental da sociedade do conhecimento, é exatamente padronizar os seus programas de ensino. Mesmo países que são federativos ou que não são unitários têm se preocupado muito com isso. O exemplo mais recente é dos Estados Unidos, em que 40 dos 50 estados acolheram e adotaram um programa comum, rigoroso, em que prevê para cada série aquilo que deve ser ensinado. Na matemática, isso é absolutamente fundamental. Existe uma discussão nesse sentido no Brasil hoje? Não, ainda não. Infelizmente não. Isso existe em outros países, mas o Brasil ainda não amadureceu a ideia de que essas coisas são importantes. O Brasil devolveu para as escolas responsabilidades que são do governo, sob o pretexto de autonomia, de autonomia pedagógica, de colegiados. O governo, seja no nível federal, estadual, municipal, abriu mão da sua função de determinar aquilo que deve ser ensinado de uma maneira objetiva, de uma maneira rigorosa, como se faz nos países mais avançados. O que é o mais difícil? É entender um problema, o que o problema está pedindo, ou é fazer a conta? Às vezes entender o problema. Não entender um problema de matemática pode ser um problema de português. A matemática não pode ser vista como algo isolado das outras matérias. Matemática tem ligação com todas as outras áreas, com as linguagens, tem ligação com a geografia, muita ligação com a geografia, né? Quando você vai falar de mapas, de estatísticas, tabelas, gráficos. A matemática tem ligação com a história, porque a história tem um tempo cronológico que é importante quando você constrói a ideia do tempo histórico. Então a matemática tem relação com tudo. Se você faz a relação com a criança, ela deixa de ser um tabu. Os pais devem ter cuidado de não passar para os filhos as suas inseguranças, sobretudo nessa área de matemática, porque a matemática é um instrumento fundamental. Quer dizer, qual que é o grande problema de aprender matemática? Eu não vou usar isso. Muitas vezes não vai usar. Agora, se você não aprende matemática até o 8º ano, você não tem a opção na vida de fazer um ensino médio bom. Você não faz um ensino médio bom na vida, você não tem a opção de escolher uma carreira universitária. Então, qual que é o problema de não saber a matemática, né, que as pessoas não gostam e não vê o valor para a vida? É que você corta opções da sua vida. É ruim para o indivíduo, péssimo, e é péssimo para a sociedade. Matemática que você aprendeu na escola, você vê aqui no seu dia a dia como, assim? Eu acho que é fundamental. Principalmente que você vai comprar um produto, né, que tem diversas marcas, e aí um tem uma quantidade X de produto com um preço, e a outra às vezes tem mais do produto, mais gramas do produto, e o preço é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, né? Como o papel higiênico também, né, que às vezes tá uma promoção, mas quando você vai ver ele vem menos dentro da embalagem. Então não é a promoção, né? Na verdade você está realmente pagando menos por menos produto. Então faz sentido aquela história de matemática, não vou usar isso na minha vida, não é verdade, né? Não, tem que usar, tem que usar. Yes, you may never use certain parts of mathematics. I have a degree in mathematics. I have a PhD in statistics. But there are parts of mathematics which I no longer use. But it's all part of that building of a logic, of a way of thinking quantitatively. So a lot of that stuff that seems so irrelevant
isn't really, because it's building a mindset, a way to think, a logic that enables you to deal with and grapple with quantitative issues of other sorts that may not demand a second-order equation, but that studying of that is taking you deeper into the thinking that goes behind mathematics. It's all part of that notion of understanding the deeper meaning. Once you understand that, you have access to a lot of things that the world now demands. Jobs are no longer, they're much more dependent now on mathematics background, computers, robotics, all of these things, statistical analysis, all of these things play a much more prominent role in the economy. So the more you get into understanding and being able to think that way, the better off you'll be. Sem matemática, por exemplo, não se faz um engenheiro. E de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, no Brasil, 150 mil vagas para engenheiros não serão preenchidas até 2012, por falta de candidatos. Numa perspectiva individual, a formação nas chamadas ciências exatas, entre as quais a matemática é a estrela, é hoje um passaporte para o mercado de trabalho. No âmbito nacional, ela é o atalho para a superação de desigualdades econômicas e sociais. É quase uma continha. Brasileiros sem preconceito com matemática, mais demanda por profissionais das áreas ligadas aos números, igual a mais gente bem empregada e ganhando melhor. Como se queria demonstrar, todo mundo sai ganhando. Para que o país não perca o bonde, quem entende de educação sugere ações que tenham um olho no aqui e agora e outro lá na frente, no professor que está sendo formado e que daqui a alguns anos estará ensinando os nossos filhos. Grande desafio, grande nó no Brasil é o professor. E aí você tem que ter uma política de dois tempos. No futuro, como é que faz? Tem que começar do zero, atrair gente boa, ensinar a matemática que ele vai ensinar, ele saber dar muito exemplo, saber aplicar aquilo muito bem no futuro. Isso tem que começar, nós não começamos ainda. No presente, o que tem que fazer? Estudar as melhores estratégias de ajudar esse professor, com as lacunas que ele tem, a ser melhor. Ou seja, dar a ele programas de ensino estruturado, materiais bem organizados e ajudá-lo no processo a ser um pouquinho melhor. Então, essas políticas de dois tempos são fundamentais. E orientar a sociedade, orientar os pais, né, obrigando as escolas a terem programas de ensino claro, divulgar os programas de ensino para os pais e ajudá-los a ajudar as crianças para não deixar acumular essa falta de base. Quer dizer, o todo é esse, né, e o Brasil ainda não parou para cuidar desse todo, nem na matemática e nem no resto.